Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sabrina. Oi pessoal, meu nome é Juliana e hoje vamos falar dos conceitos de OASP. Bom, atualmente a gente não consegue imaginar uma empresa, uma organização, sem que ela utilize TI, Tecnologia da Informação. Ela utiliza de várias formas, de forma estratégica, de forma competitiva e muitas vezes TI é utilizado como uma ferramenta básica para a existência da empresa. Naturalmente, com a crescente demanda de TI, os problemas não vão tardar em surgir. Muito tem sido feito para fortalecer e proteger os sistemas computacionais no que se refere à infraestrutura. Foi com essa visão de fortalecer os sistemas computacionais que o empresário Mark Curphey fundou, em setembro de 2001, uma entidade sem fins lucrativos e de reconhecimento internacional, a Open Web Application Security Project, ou melhor, OASP. Ela contribui para a melhoria da segurança de software, reunindo informações importantes que permitem avaliar riscos de segurança e combater formas de ataques através da internet. O trabalho mais conhecido da OASP é sua lista Top 10, de 10 principais riscos de segurança de aplicativos da web. Essa lista reúne os riscos de ataques mais críticos e exploráveis a partir de vulnerabilidades nas aplicações web. Apesar do objetivo inicial do projeto OASP Top 10 ter sido simplesmente o desenvolvimento de uma conscientização para a segurança junto dos programadores, essa lista tornou-se um standard na área de segurança aplicacional. Então, pessoal, vamos começar a falar sobre injection. Então, o que é? As falhas de injeção, como injeção de SQL e injeção de LDAP, ocorrem quando o invasor envia dados não confidenciais para o intérprete, que é executado com o comando sem uma devida autorização. Então, vamos começar falando sobre os impactos que isso pode causar. A injeção, ela pode resultar em uma perda ou corrupção desses dados, uma falha de responsabilização ou até mesmo a negação do acesso. A injeção pode, às vezes, levar ao controle total desse sistema e o impacto de negócio depende das necessidades de proteção da aplicação até mesmo dos seus dados. O outro ataque é o Broken Authentication. Então, os atacantes têm acesso a uma infinidade de combinações de nome de um utilizador, que utiliza palavras-chave válidas para ataques, de credential stuffing, que é o teste de exaustão ou por força bruta, e de dicionário, bem como acesso a contas padrão de administração. Então, como impacto, os atacantes eles apenas têm de ganhar acesso em algumas contas e muitas delas ele vai ter um acesso privilegiado, podendo comprometer esse sistema. E dependendo do domínio dessa aplicação, ele pode permitir várias coisas, como lavagem de dinheiro, fraude na segurança social, roubo de identidade ou até mesmo a revelação de alguma informação altamente sensível e gerando um alto impacto. Então, ao invés de atacar diretamente a criptografia, os atacantes tendem a roubar chaves, executar ataques de man in the middle ou roubar dados em claro do servidor, ou até mesmo no cliente. As palavras-chave previamente obtidas, elas podem ser atacadas por força bruta usando processadores gráficos. Então, o impacto que pode causar é que, com a frequência dessa falha, ela pode comprometer os dados que deveriam estar protegidos, como informação pessoal sensível. Por exemplo, registros médicos, credenciais, dados pessoais, cartões de crédito, os quais irão requerer uma proteção de acordo com a legislação e regulamentação, como a GDPR ou então as leis locais.
Então, agora vamos falar do XXE. Então, os atacantes eles podem abusar de processadores XML vulneráveis se conseguirem carregar XML ou incluir um conteúdo malicioso em algum documento XML, abusando assim do código vulnerável, das suas dependências e integrações. Os impactos que isso pode causar. Então, essas falhas podem ser usadas para extrair dados, executar o pedido remoto a partir de um servidor, efetuar ataques de negação de serviços, entre outros. Os impactos de negócios vão depender da necessidade da proteção da aplicação afetada, bem como os dados em geral. As restrições configuradas incorretamente ou ausentes em usuários autenticados permitem que eles acessem funcionalidades ou dados não autorizados, como acessar contas de outros usuários, visualizar documentos confidenciais e modificar dados e direitos de acesso. Então, o impacto técnico consiste no fato do atacante poder atuar como um utilizador ou um administrador local, utilizando funções privilegiadas ou tendo a possibilidade de criar, atualizar ou apagar todos os registros. O impacto de negócio depende realmente da necessidade da proteção desses dados. Uma boa segurança requer que uma configuração seja definida e implementada para o aplicativo, para as estruturas, servidor de aplicativos, da web, de banco de dados e plataforma. Todas essas configurações elas devem ser definidas, implementadas e mantidas, uma vez que muitas não são fornecidas com padrões seguros. Isso inclui manter todo o software atualizado, incluindo todas as bibliotecas de códigos usadas pelo aplicativo. As más configurações de segurança são o aspecto mais observado nos dados recolhidos. Normalmente, isso é consequência de configurações padrão inseguras, armazenamento na nuvem sem qualquer restrição de acesso, mensagem de erros com informações sensíveis, entre outros aspectos. Bom, as falhas que a gente acabou de ver, elas concedem frequentemente aos atacantes acesso não autorizado a alguns dados ou funcionalidades do sistema. Com isso, a exploração é considerada fácil e o impacto é moderado, porque uma vez que essa vulnerabilidade é explorada, ela pode comprometer por completo todo o sistema. Essa modalidade de ataque ocorre quando uma aplicação web aceita dados do usuário sem nenhum tipo de tratamento. Então, um possível atacante, ele pode injetar um código JavaScript, SQL, ActiveX ou outro qualquer e consegue comprometer a segurança da aplicação, coletando os dados ou burlando os métodos de validação a áreas restritas. O impacto dessa falha é considerada como moderada, porque o atacante ele pode executar alguns scripts no navegador da vítima para sequestrar os dados de sessão, alterar a página de forma maliciosa e inserir conteúdo hostil, redirecionar também o utilizador e até sequestrar o navegador com o uso de malware. A desserialização insegura geralmente leva a uma execução remota de código. Então, mesmo que essas falhas não resultem na execução remota do código, elas podem ser usadas para realizar ataques, incluindo ataques de replay, que são ataques de repetição, ataques de injeção, ataques de escalação de privilégio, entre outros. As ferramentas de segurança de aplicativos, elas podem detectar essas falhas de desserialização, mas os testes de penetração, que é penetration testing, são necessários com certa frequência para conseguir validar o problema. Bom, o impacto dessa vulnerabilidade que a gente acabou de ver, ela não pode ser subestimada. Essa falha, ela pode levar a ataques de execução remota de código, um dos ataques considerados mais sérios. O impacto no negócio vai depender da necessidade da proteção dos dados.
Bom, nesse tipo de ataque, alguns componentes como bibliotecas, frameworks e outros módulos de software são executados com os mesmos privilégios que o aplicativo. Então, se um componente vulnerável for explorado, esse ataque pode facilitar uma série de perda de dados ou até o controle do servidor. Aplicativos e APIs que usam componentes com vulnerabilidades conhecidas podem prejudicar as defesas de aplicativos e ativar vários ataques e impactos. A análise de composição de software, realizada ao mesmo tempo em que a análise estática, pode identificar versões de componentes inseguros. Enquanto algumas das vulnerabilidades mais conhecidas têm um impacto reduzido, algumas das maiores falhas de segurança até hoje confiaram na exploração dessas vulnerabilidades conhecidas em componentes. O registro e o monitoramento insuficientes, junto com a ausência ou ineficácia de resposta a incidentes, permitem que o ataque aos sistemas persista e migre para mais sistemas, ou ainda extraiam e destruam dados. A maioria dos estudos de infração mostram que o tempo para detectar uma violação é de mais de 200 dias e normalmente ele é detectado por terceiros em vez de processos internos ou monitoramento. Muitas empresas elas agem como um próprio invasor e fazem testes de penetração no próprio ambiente para descobrir se o monitoramento está sendo suficiente ou não. Elas geralmente examinam todos os registros após o pentest que elas realizam. Então, pessoal, depois da gente passar por toda essa lista de top 10 da UASP, a gente percebe que esse assunto não tem muito uma conclusão, não é mesmo? Mas brincadeiras à parte, esses 10 riscos de aplicação, eles são perigosos porque eles podem permitir que o invasor plante malwares, roubem dados ou assumam completamente os seus computadores ou servidores web. Então, você conhecer os padrões de conformidade da UASP é o primeiro passo para o desenvolvimento de um código seguro. Se você quiser saber mais detalhes sobre a UASP Top 10, acesse o projeto oficial deles. Muito obrigada, gente!